qual é o principal objetivo desse congresso, como ele se conecta com os desafios enfrentados atualmente pelas escolas, Raquel? Esse Congresso de Educação 4.0 já é uma demanda do Estado, né, vinculada ao SEBRAE, à AMUP, depois eles vão falar com mais propriedade, mas eu, como secretária de Educação, fiz questão de estar no centro desse evento e de dizer, traga para Araripina, a gente pode fazer ele em Araripina. E aí, depois de um grande alinhamento, de muitas reuniões, eu vi essa possibilidade de nós estarmos sediando esse evento devido à grande importância que ele tem para a educação nesse momento. A gente sabe que a sociedade passa por várias transformações sociais e a inovação na educação hoje é uma necessidade. A gente não pode mais falar hoje de educação sem falar de empreendedorismo, sem falar de inovação, porque é uma bandeira curricular também. Então, os currículos precisam falar sobre o mercado de trabalho, precisam falar sobre a parte diversificada, ou seja, onde o aluno está inserido, quais são as possibilidades que existem ali nesse viés do protagonismo mesmo, que inclusive eu já aproveito para falar que teremos também o Ideatom Protagonistas, que será um evento para alunos dos nonos anos, no dia 24 e 25, antecedendo o Congresso de Educação 4.0, e nesse congresso será apresentada a equipe campeã. A gente depois pode falar especificamente sobre essa agenda. Será uma imersão mesmo para os alunos terem essa possibilidade, né, de avaliar esse cenário e de despertar ideias disruptivas que solucionem problemas da comunidade no geral e da própria escola. Então é com muita satisfação que nós abrimos as portas, que nós visualizamos uma possibilidade muito pertinente de sediar, de trazer, de dizer, Luana, eu queria tanto Araripina, vamos fazer uma análise, tem todo um estudo, tem outros municípios, a AMUP atende outros municípios, o SEBRAE é parceiro, né, geral da educação. Então, com esse cuidado, eu já agradeço a eles por terem atendido esse pedido de trazer esse congresso para cá, porque quando eu levei a proposta para o nosso prefeito, né, Evilásio Mateus, eu disse, Evilásio, esse evento é muito importante, a gente precisa trazer, dar essa oportunidade ao nosso pessoal, que eles sejam assistidos em casa, e ele não mediu esforços de atender todos os pedidos e os pré-requisitos para que ele acontecesse aqui na nossa cidade, Cleirinha. De que forma que o Congresso ele pretende capacitar aí os professores para que eles possam lidar aí com novas tecnologias, né? E também as metodologias ativas em sala de aula? De forma disruptiva, Márcio, essas metodologias ativas, elas precisam fazer parte do dia a dia escolar, da programação, porque traz uma didática mais direcionada ao que está sendo explicado, traz uma didática que o aluno vem para o centro do processo de aprendizagem, né? Como também você falar hoje da inovação na educação e não falar da inteligência artificial fica longe do que o aluno está vivendo. Então eu preciso repassar a mensagem que o profissional de hoje, o profissional da educação de hoje, ele precisa encontrar essa linguagem, precisa inserir esse meio que o aluno está inserido, o aluno está nesse viés, o aluno já tem esses acessos. Então o professor precisa buscar essas metodologias para que de maneira prática possa inserir no currículo, no dia a dia escolar, trazer a ludicidade também para esse trabalho, entender um pouco dessas competências socioemocionais, ter uma visão que pode ser utilizado, de que maneira que pode ser agregado e como isso pode contribuir no dia a dia escolar de forma harmoniosa, para que o aluno tenha realmente interesse em uma aula diferente, em uma aula preparada e que atenda de forma efetiva o currículo como ele se pede. Mas existem planos de investimentos para formação continuada desse aprendizado, de tudo esse conhecimento que vai ser repassado no Educação 4.0, para que seja feita essa formação continuada para os professores, gestores, coordenadores na educação municipal? É algo que se tem um plano de se continuar, até para que seja implementado mesmo o que vai ser discutido lá no Educação 4.0? Perfeita colocação, Cleidinha. Eu acredito que a capacitação é necessária, né? É uma garantia legal que consta lá na LDB, e a gente não pode falar da metodologia, a gente não pode falar da didática sem a gente dar estrutura. Então, essa estrutura física, essas condições de trabalho é uma prioridade, sim, está no nosso planejamento estratégico. Recentemente tivemos os 100 dias da educação já mostrando que já conseguimos avançar nesse sentido. Está em tramitação várias licitações de suportes técnicos como computadores, impressoras, e
a gente tem aí já ideias maravilhosas com relação a estruturas mesmo de centros dentro de grandes escolas, né? Que é a biblioteca virtual, onde vai ter as mesinhas, os computadores presos ali na mesa, que o aluno consiga, assim, ter esse espaço dentro da escola, ter acesso a essas metodologias e ter também o recurso. É importante que haja também o recurso, porque ter a ideia, ter a formação e não ter o recurso didático, o recurso metodológico, inviabiliza muitas vezes de avançar com grandes projetos. Então, essa é uma bandeira nossa, estamos nos organizando para isso, já temos avançado nesse sentido e logo em breve nós anunciaremos quais são esses espaços, Cleidinha. Luana, qual a importância de estimular, e agora como analista do Sebrae, né, o Sebrae que já trabalha essa linha de empreendedor em toda a sua essência, né, a visão do Sebrae, o trabalho do Sebrae, mas qual a importância de estimular esse espírito empreendedor entre os alunos desde muito cedo? O Sebrae, Cleidinha, ele é parceiro dos pequenos negócios, né? E ele fomenta muito a educação empreendedora, sabendo que ela é um vetor para a transformação dos territórios aqui no nosso município. Quer dizer, não só no nosso município, como no nosso sertão do Araripe. Então, investir na capacitação para alunos, para professores, porque a educação ela é a base de tudo. Para a gente mudar uma mentalidade, né? Criar uma mentalidade empreendedora, a gente tem que partir da educação. Então, nada melhor do que capacitar os alunos, ou os professores, e eles capacitarem os alunos em sala de aula. Então, a gente trabalha muito o Sebrae, né, na parte de educação empreendedora. A gente sabe que tem muitas tendências agora de inovação, né? Então, a gente trabalha metodologias ativas, a gamificação. Então, todos esses temas importantes a gente vai abordar também nesse congresso, né? Ele é um congresso que está acontecendo a primeira vez aqui no nosso sertão do Araripe, mas quem foi pioneiro, né, foi o Sebrae de Serra Talhada, foi pioneiro nesse congresso. Teve também a edição, que foi na Zona da Mata, em Recife. Então, a gente conversou, né, com Raquel, que não mediu esforços para dizer assim, olha, eu quero ser não só apoio desse evento, mas eu quero ser realizadora também. Então, vem aí esse trio, né, Sebrae, AMUP e Secretaria de Educação aqui de Araripina, para a gente trazer para os professores conhecimento e que eles possam aplicar de forma efetiva para os alunos em sala de aula, para que os alunos sejam protagonistas de suas histórias. No evento também, dentro da programação, a gente vai ter o lançamento, né, que é um programa de Sebrae, o Lidera Jovem, que é transformar esses jovens em lideranças, que eles sejam realmente os protagonistas de suas histórias na parte aí do empreendedorismo, né, da inovação, e trazendo toda essa parte da tecnologia, usar a inteligência artificial e as tecnologias ao nosso favor, né, ao crescimento profissional. Luana, há alguma parceria aí com o setor privado ou até mesmo aí nessa parte educacional para apoiar essa proposta? Isso é uma realização entre o Sebrae, Secretaria de Educação de Araripina e AMUP, mas a gente tem vários apoiadores também do evento, né? Sistema S, como o SESI, o SESC, o SENAI também estão dando esse apoio. A GRE também está dando apoio a gente, o IF Sertão de Oricuri. Temos também a Virtex, que ela é apoiadora do evento, e também algumas secretarias aqui do nosso sertão do Araripe, como Secretaria de Educação de Botocó, de Granito, de Exu, vão mandar participantes também para aqui. A gente também está em busca aí de outras parcerias, outras secretarias de educação, para fazer com que esse público, né, seja realmente aí um número muito bom, que a gente consiga ter pelo menos aí algum representante, né, de todos os municípios que a gente tem aqui no nosso sertão do Araripe. Como que a MUP está atuando nesse projeto, Paulo? Conta pra gente. Maravilha. Boa tarde. Boa tarde, Cleidinha, Márcio, todos os ouvintes da Grande Serra FM. E eu acho que Luana trouxe Sebrae, Secretaria de Educação, AMUP. O fato é, ninguém faz nada só. E um congresso de educação, um congresso desse porte, com expectativa de quase 500 pessoas, né, Luana? Não só de Araripina, o legal é isso também, até para movimentar a própria cidade, pessoas de todo o Araripe. Tanto que é o primeiro congresso de educação 4.0 do sertão do Araripe. E claro que Araripina acaba puxando isso por todo o apoio que temos aqui, toda a estrutura que temos no município. A MUP, eu sou consultor da MUP, estou representando também a instituição desde o ano passado, que temos diversos programas de educação empreendedora. Como Luana trouxe, fizemos esse evento em Serra Talhada. Eu sou de Serra Talhada, né? Puxei primeiro para Serra Talhada. E aí Raquel lá disse, vamos fazer Araripina. O Jonathan também, vamos Raquel fazer. É bairrista, viu? Raquel é bairrista. Não, e não era assim, para ela mesmo. E o interessante é que não foi aquela coisa, tanto Raquel como Luana, não é, vamos analisar. Não, vai ter. A
A questão é quando vai ser. Foi só isso. Foi só questão de data, né? Só uma questão de data. E aí fechamos essa data que acreditamos que vai ser fantástico. Mas a MUP, ela tem trabalhado bem nos últimos anos na questão de desenvolvimento de educação 4.0. E talvez eu fico pensando que os ouvintes, alguém pode estar pensando, que danado é educação 4.0. E para simplificar, eu gosto de simplificar muito falando o seguinte: o aluno enquanto protagonista da sua história. Porque muitas vezes a educação, os educadores, os governantes, as políticas públicas não param e se preocupam ali no fundo. Tá, mas como é que vai ser ali? Como que vai ser depois do ensino fundamental? Onde é que ele vai estudar? Depois do ensino médio, ele vai fazer uma faculdade? Será mesmo que tem faculdade para todo mundo? Será que todo mundo quer, de fato, ir para o superior? Será que é interessante ter uma experiência empreendedora? E não é necessariamente, quando a gente fala de educação 4.0, o Sebrae tem muito essa linha da educação empreendedora. Não necessariamente, Cleidinha, que todo mundo vai ter um negócio, mas quando você... Isso a gente capacita os professores para levar para os alunos. Quando o professor está preparado para falar de empreendedorismo em sala de aula, a gente vai trabalhar liderança, vai trabalhar comunicação, trabalho em equipe, são diversas habilidades. Projeto de vida são habilidades que vai fazer total diferença. Mesmo que ele não seja o próprio dono daquele projeto empreendedor, digamos assim, mas ele vai estar inserido, mesmo estando numa multinacional, trabalhando, ele tem que ter conhecimento de empreendedorismo, né? Exato. Eu acho que no fundo, esse evento tem esse propósito de mostrar para os estudantes que existe um futuro que depende dele. Se ele quiser, por exemplo, trabalhar de casa, no home office, ele pode muito bem fazer isso. Claro que eu gostaria que todo mundo fosse para a faculdade, mas a gente tem que ir para a realidade, para o dia a dia mesmo. A gente sabe que muita gente sai e muitos que vão para a faculdade têm uma evasão muito grande, não fica porque não se adapta. Poxa, isso não é para mim. Então, a Raquel trouxe muito bem a inteligência artificial, por exemplo, que é até a palestra de abertura. Diga-se passagem, sou eu que vou falar também sobre inteligência artificial. Já perguntei aí sobre isso, né, Márcio? Já vamos falar a programação. Mas a inteligência artificial, o famoso ChatGPT, já é uma realidade para praticamente todos os estudantes. E aí tem professor que nunca nem ouviu falar. E às vezes tem até medo, não, isso não é para mim. Então, uma das questões do Congresso é justamente dizer, professor, educador, você precisa saber aqui o básico, porque o teu estudante está sabendo. Então, é necessário que você saiba também um pouquinho sobre algumas temáticas como essa. Qual é o perfil dos participantes esperados e como foi feita essa escolha aí dos palestrantes? Excelente pergunta. A programação foi construída com muitas mãos, né, Luana, junto com o Sebrae, com todos os parceiros, e a ideia é um evento para educadores. Por que a gente fala educador? Porque no ambiente escolar tem muita gente envolvida. Tem um secretário, a secretária de educação, tem um gestor escolar. Porque de que adianta o professor estar super capacitado e aquela gestão escolar travando tudo? Então, a importância da gente conseguir trazer todo mundo para dentro desse evento, para discutir, para despertar que algo precisa ser feito, não dá mais para ser como sempre foi. Então, a gente está focando de fato em educadores. Isso vai tanto para a rede municipal, estadual, porque a estadual, raras exceções, mas normalmente ensino médio, né, Raquel, EJA e tal, e superior também, professores de faculdade. Então, são todas as cadeias são muito bem-vindos, inclusive estudantes de licenciatura, que daqui a pouquinho vão estar aí no mercado de trabalho, serão professores, e eles precisam desde agora entender esse cenário. Perfeito, Raquel. E me diz uma coisa, após todo esse congresso, vai ter um tipo de acompanhamento? Tem alguma ação, que eu sei que o Sebrae é muito organizado, a Raquel também tem esse perfil. Tem o plano já pós-congresso, que vai aí analisar os impactos, que vai saber o que aconteceu, como é que vai ser esse acompanhamento no pós, Paulo? Maravilha. Antes de passar para a Luana, para dizer, enquanto o Sebrae tem muita coisa também, pós-evento, tem um acordo de parceria, tem muita coisa. Eu vou falar um pouquinho também do evento, que Raquel já deu spoiler, que será o Ideaton Protagonistas. Qual a ideia? Vamos convidar alguns alunos, 100 alunos especificamente, de diversas escolas do município, para participar de um Ideaton. Paulo, que danada é Ideaton? Isso, todas as linguagens de inteligência artificial. O que é Ideaton? Ideaton é um evento de normalmente 2 dias que a gente pega esses alunos, fala para eles um pouquinho sobre mercado de trabalho, sobre empreendedorismo e sobre startup.
O que é startup? É uma empresa, é um grupo de pessoas que solucionam um problema. Então, dentro de 2 dias, eles vão criar uma empresa, digamos assim, uma startup, vão criar vão achar um problema que tem na nossa região, que tem na região do Araripe, encontrar uma solução, encontrar também como é que a gente pode ganhar dinheiro com isso. São diversas equipes que serão formadas, uma equipe vencedora vai ter premiação e por que eu puxei isso? Porque vai ter um acompanhamento depois do evento, a gente vai acompanhar esses grupos para que de fato, quem sabe ali surgir um projeto, uma empresa dali. Serão meses de acompanhamento com essas equipes e a equipe vencedora vai apresentar a sua ideia também dentro do nosso evento. Com relação à logística para esse Ideaton, priorizamos os alunos concluintes do ensino fundamental 2, são alunos dos 9º anos, e já fizemos um mapeamento para que contemple todas as escolas da rede que oferecem essa modalidade de ensino, para que a gente consiga ter ali realmente uma equipe multidisciplinar com várias visões, experiências de vida diferentes, que isso enriquece bastante, né, a equipe, para que possa contribuir e dali possam sair várias ideias. E eu tenho certeza que, como nós já participamos de outros Ideatons e outras cidades, né, eu tenho essa facilidade de entender melhor o Sebrae em si, porque também sou consultora do Sebrae, meu irmão também é consultor do Sebrae, vai estar nesse evento, e a gente consegue entender que onde menos se espera, Paulo, onde mais subestima talvez algumas capacidades, é de onde surgem ideias maravilhosas, ideias disruptivas mesmo, para solucionar problemas. E a gente precisa levar para o jovem essa visão de desbravar, essa visão de explorar as capacidades. E o professor tem que estar alinhado com isso. Porque quando a gente se forma há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, mas não foi ensinado sobre isso na faculdade. Por isso que lá na legislação diz que a formação tem que ser continuada, porque a gente precisa acompanhar a movimentação das massas. A gente precisa, né, Paulinho, acompanhar quais são as novas demandas, do que está se falando, como as pessoas estão se comportando, o que mudou nesse comportamento. Então nós temos um cenário pós-pandemia que mostra que ninguém mais liga para uma pizzaria dizendo eu quero uma pizza, metade bacon, minha casa. Não, agora é aplicativo. Verdade. Mostrou que ou se adequa ou fica de fora. Ou fica para trás. Então a educação também precisa de algumas adequações. Existe o tradicional, que é necessário analisar desse tradicional o que é que ainda tem sustentabilidade, de que forma é que pode ser mantida, mas que também precisa estar inserida nesse cenário inovador, nesse cenário prospectivo, que possa trazer, sim, grandes avanços e que precisa partir do aluno, precisa que o aluno se sinta motivado e se sinta parte do processo com esse protagonismo, né, Paulinho? Gostaria que a Luana reforçasse aí o convite, falasse um pouco sobre a programação, né, para que as pessoas, não só aquelas que vão participar, mas que depois possam estar acompanhando nas redes o que foi debatido, como elas podem estar acessando esse conhecimento, Luana. Pronto, Cleidinha, convidar, né, toda a equipe aí de educação, como o Paulinho, né, bem falou aqui para todo mundo, não só professores, porque realmente é uma rede, então coordenadores, gestores escolares, secretários de educação, né, Raquel, muito bem representada aqui por ela, então para que todos participem do evento, será no dia 26 de abril, de 8 às 17 horas, no auditório da Faculdade de Medicina aqui de Araripina, na FAP. Que bacana. Isso, então a gente vai estar lá, as inscrições são gratuitas, pela loja virtual do Sebrae. Então a gente também está divulgando, né? Tem no Instagram do Sebrae Pernambuco, temos o link de inscrição da Prefeitura de Araripina também, que está divulgando o evento. Qualquer dúvida, eu também estou na unidade do Sebrae aqui, Sertão do Araripe, que fica ali próximo ao Novo Atacarejo, então pode ir lá também. A gente, se tiver dificuldades em fazer inscrição pela loja, a gente está lá também dando todo suporte e apoio, e aguardar aí todos vocês para esse evento. A programação, eu trouxe aqui a minha colinha, que a gente tem um monte de palestras, né? Então a gente começa com o Paulinho, né, falando sobre a palestra Inteligência Artificial para Educadores. Em seguida a gente tem Ricardo Cantarelli, né, com metodologias ativas na educação. Depois temos a startup vencedora do Ideaton, que vai estar apresentando lá. Vamos ter intervalo para almoço. Às 13h30 a gente volta com o Carru e o palestrante Jonathan, né, o filho de Eva Oliveira, também vai estar lá falando sobre a educação empreendedora da casa, né, aqui de Araripina também. Às 14h20 a gente vai ter um painel, né, só com o pessoal do Sebrae. Então a gente vai receber Priscila Lapa, que é a gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae Pernambuco, com Ângela
com Angélica Tori e também com Danilo, né? Eles vão falar sobre o lançamento do programa Lidera Jovem, que eu falei há pouco aqui, e também vai ter a palestra Educação e Inovação, o Caminho do Futuro. Às 15 horas a gente vai ter a palestra aí de fechamento, né? E a gente, Raquel vai falar mais um pouquinho sobre essa palestra. Foi ela que teve o apoio aí, né? Conseguiu essa parceria de trazer o palestrante Emanuel Souto, do IQE. Então ele vai palestrar, né? A palestra Cuidar para Transformar, juntos por uma educação humanizada, afetiva e com novos sentidos. Então, Raquel, vou deixar aí também para ela falar um pouquinho dessa palestra. Eu já era admiradora do Manuel Souto, né? Um grande educador, uma figura assim de muita visibilidade na educação, não só do nosso estado. E aí, quando nós fechamos a parceria, né, com o IQE, o Instituto de Qualidade no Ensino, que inclusive quero dizer que os formadores de Araripina já estão no primeiro ciclo de formação no Recife essa semana. Então, de 7 a 11, nós estamos com essa equipe lá nesse período de formação para trabalhar com a recomposição de aprendizagem na rede. E aí, quando eu fechei essa parceria, falei desse congresso, né? E aí teve assim um start de dizer o Manuel Souto. Eu precisava dessa palestra magna. E aí o IQE nos concedeu esse prazer e nos financiou, né, esse Manuel Souto para estar aqui nesse dia 26 com a palestra magna, falando sobre essa competência, né, socioemocional, sobre esse cuidado na educação, sobre esse olhar mais humanizado, para que a gente possa enfrentar esses desafios de forma mais harmoniosa, de forma mais assertiva e, consequentemente, na função social que a escola tem para a sociedade, e a gente conseguir essa transformação com o apoio de todos, com o entendimento de todos.